Boa tarde a todos, professor Davidson aqui. Vamos dar continuidade com o nosso curso, então, de Fundamentos da Cibersegurança, da Cisco. Essa é a nossa sétima aula, sétimo capítulo, onde falaremos de proteção de um domínio de segurança cibernética. Então, nós já vimos aí vários problemas, várias coisas que ocorrem quando a gente tem um ambiente sem segurança, várias das coisas que nós precisamos fazer para se recuperar de incidentes de segurança ou catástrofes mesmo. E agora a gente vai ver como é que a gente pega um ambiente desse e quais são as ferramentas que nós podemos utilizar ou que nós devemos utilizar para tornar um ambiente mais seguro, falando aí com relação à segurança cibernética. Tá? São 4 sessões desse módulo, desse capítulo. A primeira delas fala sobre a defesa de sistemas e dispositivos. Os objetivos dessa sessão é descrever como os domínios de segurança cibernética são usadas dentro de uma tríade da CIA, explicar como as tecnologias, os processos e os procedimentos protegem sistemas. Aí nós vamos falar sobre blindagem de servidores e blindagem de redes, e depois sobre segurança física um pouquinho também. Tá? Então, defesa de sistemas e dispositivos. Qual é a ideia, pessoal? Nós temos diversas camadas e diversas ferramentas que nós podemos e devemos utilizar para garantir que o nosso ambiente se torne um ambiente seguro do ponto de vista da cibersegurança. Tá? Isso tudo começa dentro da máquina do usuário, lá no sistema operacional do cara que vai usar os computadores do nosso usuário final. Tá? Esse sistema operacional ele tem um papel importante na operação do sistema de computador, porque ele é a base de tudo. Tudo vai rodar acima de um sistema operacional, seja no usuário final, seja no servidor de alguma forma. E como é um sistema, um software, ele é constantemente alvo de muitos ataques, seja na forma de ataques automatizados, de vírus, de worms, de malwares, ou de ataques mais pessoais mesmo, alguém tentando invadir a rede, alguém tentando burlar uma senha. Então são várias os tipos de ataque que podem tentar aí abusar de brechas ou de falhas ou de pontos fracos dos sistemas operacionais para conseguir alguma vantagem no nosso sistema. Tá? O administrador blinda ou codifica um sistema operacional ao modificar configurações padrão para torná-lo mais seguro em relação a ameaças externas. Então a ideia é, configuração padrão se aplica a muitas coisas, mas quando a gente pensa em um ambiente empresarial, um ambiente de grande porte, as configurações padrão não são normalmente o suficiente para a gente. Esse processo inclui a remoção de programas e serviços desnecessários, então todo o sistema operacional vem com uma grande gama de serviços e de programas rodando junto com ele, sejam no Windows ou sejam Linux, e a ideia inicial é que a gente comece exatamente com isso, fazendo uma limpeza, seja do Windows ou seja da distribuição Linux que eu vou utilizar, ou pela escolha de uma distribuição Linux mais enxuta, mais aplicável ao que eu preciso. Outro requisito crítico da blindagem é a aplicação de patches e atualizações de segurança. Eu sempre falo que não adianta nada você pegar um sistema operacional, estou rodando o Windows 10, que é a última versão do Windows que saiu, mas eu não atualizo ele desde que eu instalei, fazem 4, 5 anos. Poxa, eu estou 4, 5 anos atrasado. Eu estou há 4, 5 anos de vulnerabilidades que foram descobertas e o meu computador está vulnerável a isso. Essas vulnerabilidades já foram documentadas, já foram para domínio público, por assim dizer, já foram publicadas na internet, e o meu computador ainda é vulnerável a isso. Então, é extremamente importante que eu instale patches e atualizações de segurança, para tentar garantir que, pelo menos das ameaças já reconhecidas, eu esteja seguro. A gente tem também a instalação de anti-malwares. São programas aí que incluem vírus, worms, cavalos de Troia, keyloggers, spywares, adwares e todas aquelas categorias que nós vimos lá no segundo capítulo desse curso. Tá? Todos eles invadem a privacidade, roubam informações, danificam sistemas ou excluem e corrompem dados. Cada um tem a sua finalidade aí. E é importante proteger os computadores e dispositivos móveis com software anti-malware de qualidade. Aqui é importante a gente notar
que as últimas versões do Windows, por exemplo, já vem com um antivírus que é da própria Microsoft. Tá? Para muita gente, essa versão, esse antivírus é o suficiente, esse anti-malware é o suficiente. Para outros, não. Então, depende muito do perfil do usuário que você tem. Tá? Eu, para mim, pessoalmente, uso somente do Windows, eu me acho protegido o suficiente com ele. Em compensação, no notebook que minhas filhas usam, eu rodo um outro antivírus e deixo rodando para elas. Por quê? Porque eu tenho noção de entender e não cair em mensagens de phishing básicas, de baixar e instalar programas ou porcarias. Então, eu tenho essa noção. Um antivírus que talvez seja um pouco mais fraco, para mim é o suficiente. Para elas, talvez não. Tá? Vale lembrar também que os sistemas operacionais baseados em Linux têm uma vulnerabilidade muito menor a malwares em geral. Tá? Então, a maioria das distribuições a gente utiliza sem nenhum aplicativo ativo de busca e proteção contra malware. O próprio sistema operacional, o próprio núcleo do sistema operacional, da forma que ele foi codificado, ele é muito menos vulnerável do que o Windows aí. É importante proteger os computadores e dispositivos móveis com software anti-malware de qualidade. E aqui, ó, dispositivos móveis também, tá? Dependendo do perfil do usuário do teu celular ou dos celulares na tua empresa, você pode necessitar da instalação do sistema antivírus. E aí a gente tem o problema de que todos esses sistemas anti-malware em geral, eles cobram um preço em performance da máquina. Você gasta performance, gasta recursos, gasta memória, gasta processador, para fazer eles funcionarem. Tá? Então, eu já vi gente instalar 2 antivírus para se sentir mais protegido. Olha, isso vai cobrar um preço bem alto em performance, é algo que a gente não recomenda, não. Tá? Então, é algo interessante a se pensar. O gerenciamento de patches, tá? As atualizações de programas e de sistemas operacionais, eles existem para evitar que vírus ou malwares em geral recém-descobertos façam ataques bem-sucedidos. Então, quando alguém descobre, isso acaba se tornando, a pessoa cria um vírus ou malware em geral que ataque essa vulnerabilidade, enquanto é só ele usando, isso acaba passando. Esse vírus, esse malware acaba conseguindo se difundir, se espalhar um tanto. Mas, quando outras pessoas vão descobrindo e essa informação vai se espalhando, nós vamos ter cada vez mais e mais malwares rodando aquela vulnerabilidade, aproveitando daquela vulnerabilidade. E aí, se eu não atualizar o meu computador o quanto antes, eu vou estar cada vez em maior risco de ser contaminado ou ter algum problema no meu computador. Então, os fabricantes combinam patches e atualizações em uma aplicação completa de atualização chamada de Service Pack. A gente tem os chamados Service Packs, que são pacotes de atualizações que nos trazem para que você não precise instalar um por um de cada vez, você pode rodar somente o Service Pack, que vai vir com um pacote de atualizações que você vai poder rodar e instalar de uma vez só. E nós temos a questão do gerenciamento de patches também. Tá? Hoje existem sistemas que fazem a gerência das atualizações das máquinas. Então você roda um servidor de atualização nos seus servidores e nesse servidor você configura quais atualizações as máquinas vão poder rodar, quais você não quer que elas rodem e quais vão ser obrigatórias para as máquinas no teu domínio. E aí você vai ter essa distribuição centralizada, o que é bem interessante e bem gerenciável. Além do que você pode depois gerar relatórios, por exemplo, para cobrar do usuário. Olha só, tua máquina deu problema, você foi infectado com malware, está dando problema de desempenho, vazou dados aí, mas olha aqui, no nosso relatório de atualização diz que você não atualiza o teu computador faz 1 ano e meio. Você só está cancelando as atualizações. Então é óbvio que ia dar problema. Então são coisas importantes para a gente levar em consideração com relação aos patches e às atualizações. E nós temos também os firewalls baseados em host. Quando a gente pensa em firewall, a gente pensa tradicionalmente naquele firewall daquele servidor ou naquele firewall de hardware que fica na entrada da tua rede e que faz o bloqueio de invasores na tua rede. Isso é muito bom, é ótimo, é perfeito. Mas, com o aumento do desempenho das máquinas, da capacidade geral delas,
e das funcionalidades dos sistemas operacionais, nós não temos mais só aquele firewall, nós não temos mais só aquela camada de proteção. Nós temos nas nossas máquinas dos usuários uma configuração em firewall que faz o bloqueio de acessos de entrada ou de saída de acordo com algumas configurações. Então, olha que interessante, além de ter uma camada, a gente já estudou essa proteção em camada, sobreposta, uma camada acima da outra. Então, além da gente ter 1, 2, 3 servidores rodando firewall, um firewall em hardware na minha rede, dando toda essa proteção, eu posso ter, e hoje eu tenho por padrão na maioria dos sistemas operacionais, um firewall rodando na minha máquina, garantindo que as portas que eu não utilize sejam fechadas e não fiquem à mostra para que qualquer um possa utilizar, o que é bem interessante. Tá? Então isso é bem legal, a gente tem cada vez menos esforço para ter um desse rodando e não cobra tanto desempenho, não perde tanto desempenho, porque esse controle de pacotes na rede ele é feito de uma forma um pouquinho mais simplificada do que um antivírus, por exemplo, e nos dá um resultado bem interessante. Ele aplica um conjunto de regras a transmissões de dados por meio de inspeção e filtragem de pacotes de dados. Se estiver chegando uma conexão numa porta que eu não aceito, por exemplo, conexões externas, vindas da internet, eu sei que ali tem um problema, tem alguém tentando invadir, por exemplo. Então, é muito bom manter essas soluções instaladas, atualizadas e bem configuradas também. E lembrando que quando a gente fala em soluções empresariais, a gente tem configurações centralizadas para isso. A gente tem como fazer no caso do Windows, por exemplo, uma GPO que vai fazer a configuração centralizada dos teus firewalls, das tuas máquinas finais, tá? Dos teus hosts, dos usuários finais. Sistemas de detecção de invasão do host. Host Invasion Detection Systems. Sistema de detecção de invasão é o software que é executado em um computador host e monitora a atividade suspeita. Ele funciona de maneira similar e muitas vezes conjunta ao firewalls para hosts. E a finalidade principal dele é bloquear invasões, acesso não autorizado à tua máquina. Nós temos configurações de comunicações seguras, que são as VPNs, Virtual Private Networks, redes privadas virtuais, que são formas de você se conectar. A gente já também fez, inclusive, práticas disso no Packet Tracer. São formas de criar túneis criptografados por dentro de uma internet. E aí, mesmo que o meu tráfego passe por meio mundo de redes públicas para chegar de um ponto a outro, ele vai passar criptografado, embaralhado. E aí eu não consigo, ninguém consegue, né, mesmo que capture esse tráfego, não consegue com facilidade ter acesso a essas informações que eu estou transmitindo. Então é de extrema importância para empresas que quando ele tem esse tipo de acesso externo, que quando ele tenha funcionários externos que vão fazer, por exemplo, verificações em obras, verificações em locais externos à minha empresa, que a comunicação dele seja feita através de VPNs. Porque aí sim eu tenho uma certa garantia que as minhas informações não vão ser publicadas, não vão ser interceptadas. E se eu forem, vão ser interceptadas, mas de maneira criptografada, e a pessoa não vai conseguir ler o que está escrito lá. Então, isso é bem bacana. Nós temos as configurações de senhas, tá? No caso da WEP, por exemplo, e a WPA, WPA2, que são as senhas para rede sem fio, tá? Os Wi-Fi da vida. E aqui nos diz que um dos componentes mais importantes da computação moderna são os dispositivos móveis. Isso é verdade. Todo mundo anda com o celular no bolso e muitos trabalham no notebook hoje. Isso quer dizer que a maioria, se não a maioria, grande parte das conexões das nossas empresas vão ser feitas através de uma rede Wi-Fi, de uma rede sem fio. E aí eu tenho uma dificuldade a mais para conseguir controlar essas informações. Por quê? Porque a rede sem fio trafega os dados pelo ar. E aí, se ele for trafegado em aberto pelo ar, eu vou ter sérios problemas se alguém interceptar esses dados. O app foi um dos primeiros padrões de segurança que fornece autenticação e proteções por criptografia. Não utilizamos mais hoje, especialmente porque foram desenvolvidas maneiras mais seguras e foram corrigidas grandes vulnerabilidades do app que permitiam que ele fosse quebrado de maneira, se não trivial, de maneira bem simples. Tá? WPA e WPA2 são os próximos grandes avanços à segurança da rede sem fio.
foi a resposta do setor de computadores para diminuir a utilização do app. Então, para pararem de usar o app e começarem a usar algo maior, nós passamos para WPA e WPA2, tem várias melhorias. Chaves maiores, chaves que alteram e não se repetem. Então, são várias as funções que ele utiliza para garantir que seja mais difícil de quebrar. Que vai ser quebrado, talvez, mas que leve um tempo que faça com que aqueles dados, se vazarem, já não são mais úteis para ninguém. Autenticação mútua. Tá? Então, por mais que um invasor ou um impostor possa tentar lançar um ataque man in the middle, que é aquele onde há dois dispositivos se comunicando e um terceiro entra no meio para tentar interceptar essa comunicação, como se fingindo que fosse um do outro, por exemplo, eles são relativamente difíceis de detectar e podem resultar em credenciais de login roubadas e dados transmitidos. Tá? Então, para evitar isso, para evitar access points, no caso do access point não autorizados, o setor da computação desenvolveu a autenticação mútua. A autenticação mútua é onde, também chamada de autenticação bidirecional, é um processo em que os dois access points ou os dois dispositivos que estão se comunicando usam tecnologias de assinatura, de criptografia, para fazer a verificação se ele está conversando com o dispositivo certo e se o outro está respondendo para o dispositivo certo. E aí, se um dos dois detectar que ele deveria estar conversando com... Ele deveria estar conversando... Esse aqui, o 1, deveria estar conversando com o 2, mas quem está respondendo é o 3 aqui, aí ele detecta através dessa autenticação mútua e dá... Opa, não vou me comunicar mais com esse cara porque não é ele o dispositivo que eu deveria estar conversando. E aí nós temos uma certa garantia de que os dados não vazem ou não sejam enviados para um dispositivo que provavelmente foi implantado ali para coletar informações, para coletar senhas. Tá? Isso a gente tem como fazer de maneira trivial hoje. Você acha distribuições Linux prontas para fazer esse tipo de coisa, você instala no Raspberry Pi, põe ele para rodar numa bateria, num power bank, nesses carregadores portáteis de celular, e ele vai ter uma autonomia de 3, 4, 5 horas. E aí você configura, põe uma distribuição Linux para rodar, para capturar essas informações, e você vai passear, andar no centro, senta numa lanchonete com o dispositivo na bolsa, alguma coisa assim. E aí você vai capturando informações. Tá? Por isso que a autenticação mútua é algo de extrema importância para evitar ataques que estão se tornando cada vez mais triviais. Tá? Controle de acesso de arquivos, já na proteção de dados de host, tá? A gente estava falando então de proteção de dispositivos de rede sem fio e móveis. Agora, no proteção de dados de host, nós temos controle de acesso ao arquivo. Hoje é impensável você ter um sistema operacional rodando que não tenha um sistema de permissões bem definido que permita acesso a arquivos somente para quem poderia ter acesso a eles. Tá? Limita o acesso para quem não pode ter acesso a ele. Então, eu, Davidson, logado no meu computador, eu não posso ter acesso aos arquivos de outro usuário do meu computador, de outro usuário na minha empresa, por exemplo. Não posso chegar lá e alterar os arquivos da pessoa que trabalha comigo. Não, não posso. Então, isso é feito através de um sistema de controle de acesso a arquivos. E é por isso que, às vezes, quando você vai rodar algum programa que você baixou, por exemplo, instalador de alguma coisa, ele vai pedir permissão para rodar como administrador. Porque o instalador, muito provavelmente, você não vai instalar só para você. Você vai instalar um programa na tua máquina para todos ou para muita gente usar. E aí, ele, para instalar em locais que possam ser utilizados pelos outros, você, o teu usuário não administrador, não pode. Então ele vai perguntar, Davidson, você deseja dar acesso de administrador a esse arquivo? Essa pergunta, pessoal, é uma pergunta de extrema importância para evitar ataques de malwares em geral. Tá? A maioria das pessoas não sabe o que essa pergunta significa, aquela tela que fica mais cinzinha com o sim e não no meio. A maioria das pessoas não imagina a importância daquilo. Se imaginasse, prestaria bem mais atenção. Tá? Porque a chance de você conseguir
de um malware em geral conseguir atacar a tua máquina, se você não der a permissão, cai muito. Cai muito. Então, você não dando a permissão, você garante uma certa quantidade de proteção para o teu computador. Nós temos as criptografias de arquivo, tá? São ferramentas usadas para proteger dados armazenados. Então, eu embaralho as minhas informações e coloco uma senha. E aí só quem tem a senha consegue acessar. Isso é extremamente importante e até um certo tempo atrás não era tão fácil de você ter. Você precisava instalar algum programa que fizesse isso nos seus arquivos. Agora não, né? Desde já do Windows 7, se eu não me engano, a gente tem no Windows e no Linux, muito antes disso, a gente pode configurar que a nossa pasta pessoal, os nossos arquivos pessoais sejam todos guardados com senha. A gente pode configurar que o meu HD inteiro vai ser guardado com senha. E aí só vai ter acesso a esses arquivos quem logar ou quem utilizar a senha correta para acessar eles. Se alguém tirar meu HD, levar em outra máquina para tentar extrair informações, sem a senha que eles foram utilizados para gravar, a pessoa não vai conseguir acesso aos dados. Talvez ela consiga acesso aos arquivos criptografados, mas não aos dados. Tá? E backups de sistemas, de dados e sistemas em geral. Backups de segurança são uma arma poderosíssima para qualquer profissional de informática, tá? Para os de vocês que já trabalham com isso, se a gente tivesse numa aula presencial aí seria interessante abrir para troca de experiências. Eu acho que todo mundo já teve problemas em que precisou de backup. Todo mundo já teve problemas em que precisou de backup e o backup não funcionou. Todo mundo já teve problemas onde você não faz o backup direito e depois isso te dá problema. Então isso ocorre muito. Tá? Ou quando o backup salva o dia, que você vai lá e perde um monte de informação e tem essa informação no backup, isso te facilita muito. Esse backup de dados armazena uma cópia das informações em um computador para mídia de backup removível, ou não necessariamente removível. Pode ser que fique num storage lá no teu data center, ou em um outro data center para evitar, caso caia um meteoro, né? Fazer backup dos dados é uma das formas mais eficazes de proteção contra a perda de dados. Se houver falha no hardware do computador, o usuário pode restaurar os dados do backup depois que o sistema estiver funcionando novamente. Ou seja, perdeu, alguém apagou, deu um comando errado, aconteceu alguma coisa, você tem esses dados no backup. E o legal é que hoje nós temos, com o grande aumento da virtualização, que são aquelas técnicas que consistem em rodar máquinas virtuais para fazer coisas, você consegue fazer backup da máquina virtual inteira. Você pega a tua máquina virtual inteira e cria uma cópia dela. Extrai e deixa isso fora do teu ambiente. Se der algum problema, você restaura, joga fora aquela máquina virtual, restaura o backup e daí atualiza de volta alguns arquivos que pode ser que tenham ficado desatualizados. Os backups são muito maiores, mas isso permite que você tenha um downtime, um tempo fora do ar, muito menor. Porque a restauração é muito mais rápida de você voltar ao backup de uma máquina virtual do que se você for tentar formatar um computador, instalar um sistema de servidor, por exemplo, instalar e configurar todos os serviços que você usa, instalar e configurar todas as senhas e tudo mais. Então, nós temos essas coisas que podem facilitar a nossa vida. Tá? Quando eu precisei de usar backups dessa forma, uma vez que um servidor nosso choveu em cima dele, nós tínhamos dois tipos de coisas rodando nesse servidor. Nós rodávamos um Windows Server, que rodava um servidor de banco de dados e alguns aplicativos no sistema operacional dele mesmo, e nós tínhamos 3 ou 4 máquinas virtuais rodando lá dentro que rodavam outros aplicativos, através do Hyper-V, que é a solução de virtualização da Microsoft. Quando choveu, nós perdemos todo o servidor, mas os HDs a gente conseguiu salvar, não molharam os HDs. A gente descobriu quem tinha um servidor igual, corremos lá, levamos todos os HDs, pedimos autorização para a pessoa, desligamos o servidor dele, tiramos os HDs dele, colocamos os nossos na mesma ordem para respeitar toda a configuração de RAID, mandamos restaurar o RAID, acessamos os arquivos. Tiramos backup de tudo da máquina física, tiramos backup das 3, 4 máquinas virtuais que tinham lá dentro. Voltamos para casa, voltamos para a empresa. Colocamos uma máquina para rodar. As 3 máquinas virtuais, em 5 minutos elas estavam no ar. O tempo de copiar essas máquinas virtuais, 5 minutos não, né? Porque as máquinas eram grandinhas, então
Imagine que levava 10, 15 minutos para copiar todos esses arquivos pela rede, por exemplo. Mas assim que terminou, foi questão de dar 2 cliques nele e mandar a máquina virtual startar. A máquina virtual startou e eu não precisei fazer configuração nenhuma, os serviços estavam no ar. Já na máquina que rodava no servidor físico, a gente conseguiu salvar todos os backups também. Mas aí nós tivemos que formatar um servidor, configurar, pôr as senhas, configurar no mesmo IP, configurar no mesmo hostname, fazer a instalação do sistema de banco de dados, configurar as mesmas permissões e mesmas senhas, mandar restaurar o banco de dados, pôr esse banco de dados para rodar. Beleza, banco de dados no ar. Criar as mesmas pastas compartilhadas, colocar os arquivos nas pastas corretas, conferir. Foi punk, não foi fácil. Ou seja, hoje, se não por 1 milhão de outros motivos que eu adoro a virtualização, pelo menos porque a restauração de coisas nela é muito facilitada, é uma razão suficiente para mim defender o uso dela para tudo. Hoje eu não faço servidor sem ser virtualizado. Para mim, rodar servidor em bare bones, né, o que a gente chama, rodar servidor direto no hardware, para mim é um baita desperdício. Mesmo que eu precise de um servidor só, de uma máquina só, eu pego o hardware, instalo um sistema de gerenciamento e virtualização, como um hypervisor como o da VMware, por exemplo, o SXI, que é gratuito para uso básico, crio uma máquina virtual e ponho para rodar ali. Porque só as possibilidades de gerenciamento remoto já para mim justificam, já me facilita a vida. Eu sei que se queimar alguma coisa, a recuperação vai ser muito mais fácil. Então facilita para mim, tá? E nos ajuda com os 5 noves, a questão da alta disponibilidade também. Imagens e controle de conteúdo, rastreamento e bloqueio de conteúdo. Software de controle de conteúdo restringe o conteúdo que um usuário pode acessar com o navegador da web na internet. O software de controle de conteúdo pode bloquear sites que contêm determinados tipos de material, como pornografia, religioso ou político controverso. E não só isso, pessoal, não só isso. Por exemplo, se na tua empresa ninguém usa, não tem necessidade de ninguém usar pendrive para nada, por que você vai deixar liberado para a pessoa usar as portas USB com dispositivos de armazenamento? Quais seriam as vantagens? O pessoal pode fazer backup de arquivos dela? Pode, mas hoje seria bem mais fácil fazer tudo no Drive, né? No Google Drive ou no OneDrive, seja lá qual Drive você usar. Tudo tem maneiras mais práticas de usar. Então, eu hoje não colocaria um computador para o usuário usar sem fazer uma configuração que bloqueie o acesso de armazenamento pela USB. Não tem necessidade. Não tem porquê. Ah, o cara vai ter o leitor de DVD do computador dele. Mas peraí, tem alguma necessidade de alguém instalar algum programa ou ele recebe algum arquivo por DVD? Não, não tem necessidade. Então, por que eu vou deixar ali? Né? Por que eu vou deixar isso disponível? Para quem assistiu a, aquele episódio do Black Mirror, que inclusive é uma série bem legal que fala sobre problemas de tecnologia, caso o avanço não seja freado em algumas partes ou caso isso seja feito sem ética, tem um episódio onde um rapaz tem o laptop invadido por malware que foi instalado através de um CD. De um CD que foi distribuído com. Era para ser filmes, a pessoa pegou, colocou ali e instalou malware. Foi um ataque bem direcionado. Alguém estava esperando a pessoa passar e entregou um CDzinho ali. Ó, oh, pá, veja, nossa, as promoções. E, pô, na minha empresa não precisa de ninguém usando CD. Beleza. Tá? Então, esse bloqueio, controle de conteúdo, seja ele web ou não, ele é extremamente importante. E a clonagem de discos e deep freeze. São técnicas extremamente importantes. A maioria de vocês são universitários. Cara, vocês acham que o pessoal instala máquina por máquina, formata máquina por máquina nos laboratórios de vocês? Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Muitos aplicativos de terceiros estão disponíveis para restaurar um sistema para um estado padrão. Está na hora de formatar, eu pego a imagem que é quase que uma foto de como o computador deveria ser, levo para lá ou pela rede ou por um HD e mando copiar essa imagem, mando clonar. Eu faço um clone daquilo para o computador. No outro dia ele está pronto.
Dali 2 horas, 1 hora e meia, ele está pronto. Não preciso fazer configuração, não preciso instalar, não preciso remover, não preciso mover arquivos, não preciso nada. Então, isso permite que um administrador proteja o sistema operacional e os arquivos de configuração do sistema, garantindo que se pegou vírus, corrompeu, o usuário detonou, aconteceu qualquer coisa, clona de novo. Clona de novo, não preciso ficar esquentando a cabeça de remover vírus, de formatar, de configurar, de buscar qual é a chave de ativação do Windows. Não, põe para rodar e clona, acabou. Acabaram teus problemas. E a clonagem de disco copia o conteúdo do disco rígido em um arquivo de imagem. Então, se tira a imagem, primeiro se formata um computador, configura ele, deixa ele padrão. Aquela vai ser o teu padrão. E aí você manda salvar aquela imagem. Nos outros, você manda restaurar aquela imagem. Pronto. Já o Deep Freeze e outras soluções parecidas, o Deep Freeze é o mais conhecido, ele congela a partição do disco rígido. Ou seja, você ativa o Deep Freeze naquele computador e a partir do momento que ele está rodando, protegendo aquela máquina, tudo que for gravado naquele computador, quando for reiniciado, é perdido. Então, tudo, o usuário gravou, baixou porcaria, instalou joguinho, fez não sei o que, reiniciou a máquina, ele zera. Volta ao estado inicial. Se tiver pego vírus, apaga, volta tudo. Então é algo extremamente importante e interessante para garantir uma proteção ainda mais avançada, porque isso aqui nos permite que a cada reinicialização do meu sistema, a minha máquina esteja zerada. Então isso aqui nos dá maneiras de trabalhar de maneira inteligente com os computadores na minha empresa. E aí nós temos a proteção física e as estações de trabalho também. Cabos de segurança e cadeados. Cara, se for um lugar que tem acesso, que não tenha câmera, que talvez você tem que passar cadeado nas coisas sim. Esse é um dos grandes problemas de usar mouse e teclado sem fio, por exemplo. A possibilidade de sumir é extremamente grande. E aí? Como é que eu vou pegar um mouse sem fio e vou cadear ele? Não vai rolar, né? Não vai dar certo. Então, isso também faz parte da proteção, da cibersegurança do meu ambiente, da minha empresa, da onde eu estiver trabalhando. Cabos de segurança, salas de telecomunicações trancadas, gaiolas de segurança ao redor do equipamento, a TV que faz a chamada da senha na fila. Se aquilo ficar num lugar público e muito exposto, gradinha na frente. Temporizadores de logoff. O cara levantou da máquina para ir no banheiro. Vai levar 5 minutos para voltar. Se alguém sentar ali e fazer alguma besteira, vai ficar registrado que foi aquele computador, que foi o usuário que estava logado. Então, eu tenho que ensinar para os meus usuários que ele deve deslogar sempre que for sair da máquina. Pelo menos usar a tecla de atalho ali, Windows L, para travar a máquina dele. Mas eu tenho ferramentas como os temporizadores de logoff que me permitem fazer isso de maneira automática. 5 minutos sem ninguém usar o computador, trava. Fechou. Se o cara voltar, ele dá um Ctrl Alt Del, põe a senha dele e acabou. Se o outro tentar utilizar, Ctrl Alt Del não vai saber a senha, ninguém vai saber a senha e acabou. E até a configuração de períodos de login. Períodos de login você configura. Olha, se na minha empresa o horário do expediente é só das 7 da manhã às 6 da tarde, por exemplo, ou das 10 da noite, por exemplo, eu configuro isso nas máquinas para não deixar que a pessoa use fora desse horário. Por quê? Porque tem grandes chances, a não ser que a pessoa seja de extrema confiança e que foi fazer algum trabalho fora de hora, tem grandes chances de que alguma coisa ruim está acontecendo. Ou as informações vão vazar, ou tem alguém tentando, sabe, alguma coisa que não bate com o do dia a dia. E aí o usuário, se ele for necessitar mesmo, ó, tô com o trabalho atrasado, se eu fazer isso, você não vai dar para pagar os fornecedores, preciso trabalhar até às 11 hoje. É fechamento do mês, virada do ano, preciso. Manda um e-mailzinho, olha, administração de TI. Hoje, com a anuência da minha direção geral, dos meus superiores, que vão em cópia nesse e-mail, solicito que seja liberado para que eu trabalhe até meia-noite no sistema para dele. Pá, pá, pá. Pronto, acabou. E aí eu tenho a proteção desse horário de logon. Limite de período de inatividade e bloqueio da tela. Tá? Os funcionários podem ou não encerrar a sessão do computador ao deixarem o local de trabalho. Portanto, a prática recomendada de segurança é configurar um temporizador de inatividade que também fará o logoff do usuário e vai bloquear a tela
a partir das 6 da tarde, por exemplo. Pronto. Tá? Então, são coisas que o sistema pode fazer para mim automático. No caso desse aqui, ele está falando de saída dos sistemas. Tá? Eu logo no sistema de caixa da minha empresa. Se eu ficar 5 minutos sem usar nada, ele me desloga. E nesse aqui, ele está falando especialmente do sistema operacional e bloqueio de tela. Eu dei o exemplo trocado agora há pouco. Então, no de baixo, inatividade e bloqueio de tela. 5 minutos, 10 minutos sem usar o computador, trava. Windows L trava o computador. Ele faz isso automático para você. Rastreamento de GPS. Veículo da empresa, põe um GPSzinho dentro. Tá? É um notebook que as pessoas levam para cima e para baixo, abre ele, vê se tem um espacinho que você consegue colocar um módulozinho GPS e põe um módulo GPS lá dentro. Liga direto na bateria. Protege, protege. Seja por roubo, contra roubo, ou seja contra o uso incorreto dos equipamentos da empresa. A empresa não pode ficar pagando para que os seus funcionários às vezes façam o que não deviam com os equipamentos. Então isso é extremamente importante. E mesma coisa com os inventários e etiquetas de RFID. Tá? Seja para que ninguém tire de dentro do ambiente empresarial, com aquelas detectores na porta, quando você passa, ela pi, 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 ou seja, para identificação quando você for fazer um inventário do teu patrimônio, por exemplo. Vou fazer inventário de informática. Ele passa com o leitor de RFID e vai lendo um por um. Tá aqui o computador, tá aqui o monitor, tá aqui o computador, tá aqui a impressora. Bateu o conjunto do cara. Fechou. Tá? Então, são tecnologias que nos facilitam na hora de fazer esse tipo de controle. E aí nós temos a blindagem, a configuração do servidor. Acesso remoto é uma das grandes tecnologias que nós utilizamos hoje. Hoje, quem tem data center grande não trabalha dentro do data center, trabalha fora. Tá? Ninguém fica dentro do data center e tudo é feito por acesso remoto. Então, o que é um acesso remoto? É uma combinação de hardware e software que permite aos usuários acessar remotamente uma rede de local interna, um dispositivo local, alguma coisa assim. São várias as formas de acesso remoto. Telnet, SSH, SCP, os dois primeiros para acesso e o terceiro para troca de arquivos. Tá? O SSH é um protocolo que fornece uma conexão de gerenciamento segura, criptografada, a um dispositivo remoto. Tá? Ele deve substituir, já deveria ter substituído o Telnet, ninguém deveria mais utilizar, porque o Telnet é um protocolo mais antigo que usa transmissão em texto não criptografado, não protegido, não seguro, não embaralhado, não nada. Então vai até o nome do usuário e a senha vai em aberto ali. Os comandos que vão, as respostas dos comandos que voltam, tudo podem ser interceptado com certa facilidade. Enquanto no SSH, senha, proteção, criptografia, para garantir que os dados, se interceptados, são inúteis. Tá? E o SCP é o que faz a transferência de arquivos entre dois sistemas remotos, usando o SSH para fazer a transferência de dados de maneira segura, incluindo o elemento de autenticação. Tá? Ou seja, o SCP garante a autenticidade e a confidencialidade dos dados em trânsito. Ninguém vai capturar as informações. Professor, mas eu uso o FTP. Tudo bem, o FTP é uma maneira de transferência de arquivos não segura. Ela funciona de maneira similar ao Telnet. As informações rodam sem a devida preocupação com isso. A não ser que você tome medidas externas, mas ela roda dentro de um VPN, tá? Então tá, menos pior. Mas, em geral, ele não te traz a segurança que o SCP tem. Tá? O SCP, então, seria a troca de arquivos usando o SSH. Tá? Usando as tecnologias de criptografia e de segurança que o SSH te permite. Segurança de portas e serviços, já nas medidas administrativas. Então, criminosos virtuais exploram serviços em execução em um sistema porque sabem que a maioria dos dispositivos executam mais serviços do que precisam. Eu não uso o Telnet, mas eu esqueci de desabilitar. Então, está lá aberto, esperando, rodando. Vai que alguém tenta acessar. Né? Então, o administrador deve analisar cada um dos serviços para verificar se precisa estar rodando ou não. Se não precisa estar rodando, desliga. Desliga. O que a porta fechada, ninguém vai conseguir entrar.
Se a porta estiver aberta recebendo informações, nem que ela esteja protegida por senha, mas se alguém usar de alguma força bruta, alguma coisa e conseguir quebrar essa senha, tá lá. Se ninguém utiliza, não deveria estar aberta. Não devia estar esperando a senha. Então, remove qualquer serviço desnecessário. Qualquer coisa que não use. Ah, no meu servidor eu não uso impressão. Desliga a impressão. Eu não uso Bluetooth. Desliga o serviço do Bluetooth. Pronto. Tá? Garantia. Contas privilegiadas. Criminosos virtuais exploram contas privilegiadas porque elas são contas com mais poder dentro do computador, dentro do servidor, dentro da empresa. Tem credenciais para obter acesso aos sistemas e eles fornecem acesso elevado e restrito. Os administradores usam essas contas para implementar e gerenciar os sistemas operacionais, aplicativos, dispositivos e rede. Devem ser protegidas com senhas fortes, com senhas seguras, ou removidas para mitigar esses riscos. Qual que é o login do administrador no teu sistema operacional? É admin. Pô, o cara só precisa descobrir a senha, então, porque o usuário ele já sabe. Tá? Qual que é o nome do usuário do administrador na tua empresa? Dono, underline, da, underline, empresa. Opa, bem mais difícil de alguém descobrir. Não é verdade? Políticas de grupo. A maioria das redes usam computadores Windows, hoje isso é uma realidade, tá? Dispositivos para usuários finais, sejam em empresas quanto em domésticos, a maioria deles utilizam Windows. Um administrador configura normalmente um Active Directory, um domínio do Windows, em um servidor Windows ou hoje você pode fazer isso em servidores Linux também, e configura políticas de conta, como política de senha, política de bloqueio, ao adicionar usuários e grupos, política para cada nível do grupo. Então, isso nos permite fazer uma configuração centralizada e única, e que cada usuário novo que for criado, ele vai buscar o padrão do grupo que esse usuário faz parte. Aí, mais um usuário para o grupo contabilidade. Pega as autorizações padrão do usuário da contabilidade. Acabou. A configuração é muito mais fácil e a chance de eu esquecer de mudar alguma coisa, de eu esquecer de proteger alguma coisa é muito menor. E aí nós temos também os registros e os alertas. Eu sempre falei para vocês, não adianta a gente ficar esperando alguém me ligar para dizer, ó, a página está fora do ar. Putz, aí eu já perdi meia hora, 1 hora, 2 horas e já foi. Eu preciso ter alertas que me avisem. E a maioria dos sistemas operacionais tem ferramentas embutidas que permitem o uso desses alertas. Então é de extrema importância que eu ative e configure registros e alertas. Registros para mim saber o que aconteceu e alertas para ser avisado o quanto antes quando alguma coisa ocorrer. Tá? Então, isso é extremamente importante. E a proteção física do servidor, já falei para vocês. Não adianta você pegar o teu servidor que está protegido com todas as senhas, todas as criptografias do mundo e deixar atrás da recepção da tua empresa. Se alguém for molhar uma planta em cima e escorrer água, pronto, foi todas as senhas, foi toda a criptografia, foi tudo. Foi todo o serviço. Então, nós precisamos controlar, fazer proteções de energia para que ele não fique caindo e para que diminua a chance dele ter problemas, né, defeitos por falta de energia. Proteção com relação ao aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Tá? Então, é extremamente importante. Se você roda uma quantidade grande de servidores, se você precisa ter um ar-condicionado que tenha que te garanta que eles vão ser mantidos dentro da temperatura correta, inclusive em caso de queda de energia. Inclusive em caso de queda de energia. Cair a energia, teus servidores estão no break e vão continuar funcionando, teu ar-condicionado falha e essa energia fica muito tempo fora, ou o ar-condicionado não volta automaticamente no estado anterior que estava, você pode ter problemas de superaquecimento, sim. Tá? Por mais que os servidores estão cada vez mais espertos com relação a isso e fazendo controles de temperatura dentro do processador, dentro do seu case, em vários lugares, às vezes com dezenas de sensores. Sim, mas você precisa ter pelo menos um ar-condicionado que garanta a temperatura ideal. Tá? Controlam temperatura, umidade, fluxo de ar e filtragem de ar. Tá? Então, a importância do ar-condicionado não é só a temperatura. Tá? Também é o fluxo de ar, a umidade e, em alguns casos, a filtragem. Devem ser planejados e operados para funcionarem juntamente com outros componentes do data center.
hardware de computador, cabeamento, armazenamento de dados, proteção contra incêndio, sistema de segurança física e potência. Tem que funcionar tudo em conjunto. E o monitoramento de hardware. O monitoramento de hardware muitas vezes é encontrado em server farms, quando você tem grandes data centers com 10, 20, 30, 50, 100 servidores rodando lá dentro. Você não tem como ficar vendo um por um. Você não tem como, por mais que ele acenda uma luzinha vermelha quando está dando defeito em alguma coisa. Você tem que vai passar por todos esses 100 servidores 2 vezes por dia vendo se acendeu a luzinha vermelha? Não, não vai. Então você precisa ter monitoramentos de hardware que te garantam que se acender a luzinha vermelha você receba um e-mail avisando que alguma coisa deu defeito. Aqui ainda é muito mais amplo do que eu, né? Instalação que hospeda centenas ou milhares de servidores para empresas dentro de um único lugar. Então aqui dentro, se um ar-condicionado falhar, fudeu. Se não tiver uma segurança, uma redundância, a empresa vai ter problemas. Tá? Então isso é bem importante. E aí nós temos a blindagem da nossa rede. Nós temos centros de operação de rede. São alguns locais que contêm ferramentas que fornecem aos administradores um status detalhado da rede da empresa. Tá? Um NOC, Centro de Operação de Rede, é a base da solução de problemas de rede, monitoramento e desempenho, distribuição e atualização de software e gerenciamento de dispositivos. Tá? Então aqui é aquela salinha onde ficam vários monitores que a gente vê em filme. Os servidores estão atrás de uma parede. Quem foi, por exemplo, na Itaipu, eles têm uma sala de gerenciamento onde não é onde ficam os servidores, é onde ficam os monitores e os computadores simples para eles ficarem monitorando o que ocorre na outra sala. Tá? Então, isso é um centro de operação. Switches, roteadores de dispositivos de redes, são enviados sem senhas ou com senhas padrão. E aí você instala um access point, um switch na tua rede e não vai lá ver as configurações de senha e de segurança dele, você tem um buraco enorme que qualquer pessoa mal intencionada pode explorar. Tá? São o centro da rede de comunicação de dados moderna. A ameaça principal aos switches de rede são roubos, invasão, acesso remoto, ataque contra os protocolos de rede, como ataque ARP ou STP, ou ataques contra o desempenho e a disponibilidade, como os de DOS ou DOS. Vão fazer tanta requisição de rede que a tua rede não vai conseguir responder a todas elas. Configuração de VLANs são de extrema importância, que permitem o isolamento de máquinas na tua rede. Então, você tem aí um switch de 8 portas, você poderia dizer nesse switch que 3 dessas portas fazem parte de uma VLAN, então 3 fazem parte de outra e as 2 últimas fazem parte de outra. E aí não há comunicação sem que você permita de uma VLAN para outra. Então isso são conexões lógicas e que nos fazem a gerência de rede ser bem mais simplificada. Tá? Especialmente porque a VLAN ela continua de um dispositivo para o outro. Então, se nesse dispositivo eu tenho 8 portas na VLAN 1, VLAN 2 e VLAN 3, o do 1 não comunica com o 2, o do 2 não comunica com o 3, o do 1 não comunica com o 3. A não ser que eu ponha um roteador para fazer isso. Outra história, outro curso. Tá? Por enquanto, vamos nas configurações básicas. E aí, se eu tenho outro em algum lugar, outro switch com mais 8 portas, eu poderia dizer aqui também que metade desse outro switch faz parte da VLAN 1 e a outra metade faz parte da VLAN 3. E aí, o pessoal dessa VLAN 1 comunica com o pessoal dessa VLAN 1. Mas não comunica nem com o 2, nem com o 3, e não com o 3 lá no outro switch. Então, são configurações que nos permitem isolar a rede, não importando o quão distante isso está. Não importa o quão distante, e aparelhos, né? Tá em outro prédio, como é que eu vou fazer esse isolamento? Não posso fazer um switch para cada coisa, vou passar uma fibra para cada coisa. Não, divide por VLAN. Então, são conexões lógicas.
Firewalls, nós já falamos dos firewalls de dispositivos finais, agora nós vamos falar dos firewalls na rede. São soluções de hardware ou de software, tá? Os firewalls de hardware são extremamente elegantes, mas os de software funcionam tão bem quanto. Eles aplicam políticas de segurança na rede. Eles interceptam os pacotes na entrada ou na saída, fazem bater com algumas configurações padrão, tá? Para ver se eles podem passar ou não. Filtra a entrada de pacotes não autorizados ou potencialmente perigosos na rede. E não só a entrada, você pode filtrar a saída também. Se você sabe de algum domínio, de algum servidor, ou de algum IP que é utilizado só para distribuir vírus na internet, por exemplo, e existem listas para isso no mundo, se você procurar você acha, você consegue bloquear o acesso a IPs de saída, o que é bem legal. Tá? Pornografia e outras coisas. Roteadores formam o backbone, formam a camada principal de conexão da internet e das redes das grandes empresas. E fazem as comunicações entre redes diferentes. Os roteadores se comunicam para identificar o melhor caminho possível de tráfego para redes diferentes. Usam protocolos de roteamento para tomar as decisões de roteamento. Isso aqui é um básico do básico de um cursinho de redes. Tá? Dispositivos móveis e sem fio, a gente já viu um pouquinho sobre eles, mas do ponto de vista do usuário final, do dispositivo móvel, né? E não da rede sem fio. Se tornaram o tipo predominante de dispositivos nas redes mais modernas, proporcionam mobilidade e praticidade, mas contêm muitas vulnerabilidades. São os maiores pontos fracos das redes hoje, tanto de desempenho, tanto de problemas, de quedas, de falhas, de interferência, de tudo, quanto de ataques, invasões, sniffing, escuta de dados e outros, tá? Então aqui é importante que a gente pense naquela questão de não deixar as configurações padrão, não deixar as senhas padrão, não deixar os IPs padrão, não deixar as VLANs padrão. Quanto mais você mudar, mais difícil vai ser para quem é de fora descobrir o esquema de funcionamento da tua rede. Rede e serviços de roteamento. Criminosos virtuais podem usar serviços de rede vulneráveis para atacar um dispositivo e usá-lo como parte de um ataque. Proteger os serviços de rede garante que somente as portas necessárias estejam expostas e disponíveis. Serviço de rede inclui DHCP, DNS, CMP, serviço de roteamento como RIP, OSPF, ISS, NTP e outros. Não usa, desliga. Não usa a porta, fecha ela. Tá? Isso é bem importante. Nós temos equipamentos de VoIP, tá? Que usam redes como a internet, rede normal, para fazer ligações. O equipamento necessário inclui uma conexão com a internet e um telefone, basicamente. Agora nós já estamos nos equipamentos de voz e de vídeo, tá? Câmera IP, por exemplo, que envia e recebe dados sobre uma LAN ou a internet, em geral. O usuário pode visualizar remotamente um vídeo em tempo real usando um navegador web em uma ampla variedade de dispositivos, incluindo sistemas de computador, laptops, tablets e smartphones. As câmeras têm várias formas, incluindo câmera de segurança tradicional. E tem muita vulnerabilidade, tem muita. Se vocês procurarem no Google por formas de procurar por câmeras sem senha, vocês acham câmera dentro de casa de pessoas para ver. Chega a ser tosco. E o mais problemático de tudo, não só disso da parte do equipamentos de voz ou vídeo, nós voltamos também aqui no rede e serviços de roteamento, por exemplo, é que a busca por portas abertas, por serviços abertos desprotegidos, ela não é mais feita de forma manual. Ele é feito de forma automatizada. O cara tem um script que faz isso. Então, o passar despercebido, não. Eu moro aqui em União da Vitória, minha casa não tem nada de equipamento muito potente, de nada. Quem é que vai querer descobrir? Não é querer. O cara põe um script para rodar e achou teu IP, pronto, é o suficiente. Ele não sabe quem você é, ele não sabe onde você mora. Ele vai entrar na tua rede e vai ver se ele consegue tirar alguma coisa de valiosa dali. Tá? Então isso é importante a gente levar em consideração. Ninguém busca as coisas mais no manual. Vou atrás de uma página que seja vulnerável a SQL injection. Não, eu tenho scripts. Eu ponho script para rodar que vai abrindo página. Achou um text box que permite digitar alguma coisa, roda testes de SQL injection manual, automático.
para ver se é vulnerável a alguns deles. Fechou. É o suficiente. Tá? Equipamentos de videoconferência também podem ser vulneráveis, também podem ter dados interceptados. E redes e sensores da internet das coisas, Internet of Things. Cada vez mais a gente tem dispositivos coletando e mandando informações. Já falei isso para vocês. Por isso, cada vez mais esses dados que trafegam precisam ser protegidos. Não é porque é só sensor de temperatura e de luminosidade da tua casa que pode ficar trafegando em aberto numa internet, por exemplo. Porque uma hora vai ser a informação que vai ser levada em consideração para ligar ou desligar um ar-condicionado, um ventilador, uma janela ou alguma outra coisa. E com isso pode levar a gente a ter problemas, tá? Então nós precisamos cuidar também dos sensores de IoT, das redes onde trafegam dados IoT também. E aí nós temos a segurança física. Vedações e barricadas. Tá? Barreiras físicas são a primeira coisa que vem à mente. Ninguém pode acessar o data center? Ponto. Chave na porta e esconde a chave. Fica só com quem pode. É o básico. Biometria. Ah, ninguém pode acessar? Põe a porta e chaveia a porta, mas coloca um sensor biométrico. Que não só vai liberar o acesso de quem pode, mas também vai registrar data, hora, quem entrou, quem saiu, quem não entrou, quem foi lá e pôs o dedo para tentar entrar e opa, não deu e saiu. Então, os dados, as informações nesse caso são tão importantes quanto a liberação. Logs de acesso e crachás, mesma coisa. Tá? Mesma coisa. Então, a ideia é, o cara passou por um lugar, por uma catraca, por alguma coisa, não é só rodar a catraca. Não é só a pessoa ir lá e, não está funcionando o sistema, peraí que eu abro aqui para você. Abre a portinha do lado e deixa a pessoa entrar. Se abriu a portinha do lado e deixou a pessoa entrar, nós perdemos todo o controle que nós tínhamos do lugar. Todo o controle se perde. Tá? Então é isso que nós precisamos entender quando a gente fala, especialmente em lugares extremamente sensíveis. Data centers, lugares onde tem muito equipamento, monitoria e tudo mais, precisa ter controle de acesso físico também, certo? Guardas, escoltas, vigilância eletrônica e vídeo, o RFID e vigilância sem fio. Então, quanto mais segurança, quanto mais valores, quanto mais importantes os dados que passam ali, mais importante é eu proteger. Seja pelo meio de pessoas que fazem essa guarda e essa escolta, seja por meio de vigilância eletrônica e vídeo, ou seja através do RFID ou de vigilância sem fio, para gerenciar e localizar recursos importantes do sistema de informação. Ok? Resumão do nosso capítulo, pessoal. Discutimos as tecnologias, processos e procedimentos que os especialistas em segurança cibernética usam para defender sistemas, dispositivos e dados que compõem a infraestrutura da rede. A blindagem do host, que inclui proteger sistema operacional, antivírus, soluções baseadas em host, como firewall, sistema de detecção de invasão. A blindagem do servidor, onde a gente viu alguns dos serviços e dispositivos que precisam ser protegidos e monitorados. Proteção de dados, que inclui o controle de acesso, arquivos, medidas de segurança, confidencialidade, integridade e disponibilidade, que é aquela questão do CID, lembram? Confidencialidade, integridade, desculpe, e disponibilidade, CID. Também envolve implementação de métodos comprovados de proteção física de dispositivos de rede. Não adianta o cara proteger tudo e o outro poder ir lá e tirar, desligar os caminhos da rede do switch. Não adianta. Nada. Tá? Então, é um processo contínuo que mantém a segurança e a infraestrutura de rede da empresa e exige uma vigilância constante contra ameaças. Beleza? Obrigado, pessoal, pela presença, obrigado por assistirem e até a próxima.